E o tema de hoje, Eclesiastes, aliás, esse é o tema do mês de julho, né? E nós trabalhamos a partir dessas 5 semanas, e hoje é a última, nós trabalhamos vários temas a partir de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro da Bíblia, escrito pelo sábio Salomão, e Salomão, então, nos deixou algumas pérolas neste livro. E a primeira pérola que nós tratamos foi, ele começa o livro de uma maneira bastante pessimista. Ele diz: tudo é passageiro, ele diz: tudo é vaidade, na verdade tudo acaba, a gente não leva nada. Isto é uma verdade. Quando a gente é jovem, a gente olha o futuro e precisa de coisas, precisa de uma casa, de um carro, você quer constituir família, quer um trabalho, uma formação, é lindo. Mas no final, olhando de lá para cá, nós vamos ver o que levamos mesmo, gente. É apenas a experiência da fé, o amor que recebemos e nós doamos o nosso amor, e a esperança, como diz o apóstolo Paulo. Depois nós vimos sobre o tempo: há tempo para abraçar, para não abraçar, há tempo de semear, há tempo de colher. Depois nós vimos também na companhia. É muito melhor serem dois do que quem está sozinho, porque quando está em dois, um cai, o outro pode ajudar a levantar. Diz até de maneira bonita que quando estão dois debaixo do cobertor, a gente se esquenta muito mais, né? Minha esposa sempre tem pé gelado, né? E ela gosta de encostar assim, né? E é gostoso esse aquecer-se. Está lá na Bíblia, que coisa incrível. Depois nós vimos do luto. Nada mais certo do que a morte. E quando ela vem, ela rasga nossos corações. Incrível. E hoje nós vamos ver, então, nós queremos falar sobre a importância da lembrança. Interessante. Marcas da nossa infância, as lembranças. Lembro que uma vez nós trabalhamos uma série aqui na comunidade, eu acho que foi o pastor, agora não lembro, eu tenho a impressão que foi o pastor Rafael. Ele disse: vocês têm noção de que as melhores lembranças da nossa infância não foram coisas que nós recebemos, mas experiências que nós tivemos. E na casa da avó, aquele cheirinho de café da casa dela, a cuquinha de farofa, escorregarmos no pasto, lá do casa do avô ou do tio, com uma casca de coqueiro, jogar futebol descalço, comer tangerina, depois fazer guerra com bosta de vaca. Vocês lembram disso? De repente sobrava para alguém, aí sobrava para outro, né? Andar de bicicleta. E essas coisas, pessoal, elas estão lá, são lembranças. Lembranças do culto, da Páscoa, do Natal, e assim vai. Hoje nós queremos falar um pouco de lembranças, porque as marcas da nossa infância, elas são marcas fortes, elas nos constituíram. E é engraçado que você busca depois, ao longo da vida, você busca compensar ou curar uma lembrança ruim, tá? Isso pode ser assim também. Você quer curar uma lembrança ruim, você quer superar fazendo algo diferente, ou você quer repetir aquilo que aconteceu no passado. Por isso o texto hoje, texto base de Eclesiastes 12:1, lembre-se do seu Criador. Nos dias da juventude, antes que venham os dias difíceis, antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Aqui tem um baú cheio de lições. Lembre-se do seu Criador. Eu quero começar um pouquinho desse lance da lembrança. Lembre-se do seu Criador. Lembre-se. Traga à tona. Chame pela memória. Pense. Faça um esforço mental. Calcule. De onde você veio? Quem te fez? Isso hoje é um dilema, porque
Eu não quero entrar no mérito da questão. Mas hoje a ciência ela faz questão em dizer que a fé ela é irrelevante, ela não existe. Mas é curioso que, assim como nós cristãos precisamos crer que Deus existe, o ateu precisa crer que Deus não existe. Assim como nós não conseguimos de maneira matemática provar que Deus existe, o ateu não consegue provar de maneira matemática ou real que Deus não existe. Então tem aqui dentro alguma coisa que nós precisamos entrar na fé. Então, tem uns que dizem, bom, foi o Big Bang, talvez foi o Big Bang, mas ainda assim uma criança disse, mas tia, para a professora, mas quem apertou o botão da grande explosão? Eu não quero ridicularizar, não quero minimizar, nem desrespeitar quem pensa diferente de mim. Mas uma coisa, a nossa origem, ela é essencial. Às vezes a gente acompanha famílias onde filhos foram adotados. Eu acho muito legal hoje que os pais eles têm um jogo aberto. Antigamente se guardava essa informação e aí com uns 20, 25 anos, de repente alguém percebe que não é filho biológico, mas foi filho adotado, e aí entra uma grande revolta. Então, fale com os filhos muito cedo, quando são adotados, e eles conseguem processar. Mas ainda assim, normalmente, em algum momento, esse filho adotado, ele precisa e quer saber alguma coisa sobre a sua origem. Isso é visceral, isso está dentro de nós, nós desejamos saber de onde nós viemos. E mais do que isso, para onde nós vamos? Lembre-se do seu Criador. Faça um exercício, treine. À noite, está deitado na cama, pense, de onde eu venho? O salmista vai dizer, Deus, Tu me criaste, Tu me formastes. Tu tecestes a minha vida no seio da minha mãe. A partir do 16º dia, o nosso coraçãozinho está batendo, ainda no útero, é vida, é batimento, é o coração já gerenciando aquele pequeno feto. Está lá, ele vai desenvolvendo, é vida. Foi assim que tudo começou, tem uma origem, mas tem uma origem anterior ainda. Tem um milagre, médico nenhum consegue desenvolver vida, nós conseguimos manter a vida, mas criar vida. É disso, lembre-se do seu Criador. Segundo assunto, por que informações sobre nossa origem normalmente nos fascina? Eu acho incrível isso. E se você ainda não está tão fascinado da sua história, espere ter 40, 45 anos, que tu vai pegar o carro, tu vai pegar a bicicleta e você vai voltar para a sua... Você vai ter um rompante que você quer saber algo a respeito da sua infância, da sua família, você vai falar com tio, com tia, com avô, e você vai espremendo informações. Quando eu tive lá meus 45 anos, eu queria ir para Blumenau, no Jarakenbach, Ribeirão Jararaca, que nome, mas eu nasci lá, pessoal, né? Isso é lá na Vila Nova, perto do Água Verde. Foi lá que eu passei a minha infância até os 10 anos. E tinha uma época, cada vez que eu ia para Blumenau, eu entrava naquelas ruas lá, porque lá no morro tinha um amigo meu que morava lá, e nos fundos tinha um pasto onde nós brincávamos, que era o Henrique, o outro era o Amir, na outra casa tinha um Orlando, tinha alguns grupos de amigos até os 10 anos. O que eu andei, eu procurei, bati na porta, aí eu vi pessoas que já quase estavam assim irreconhecíveis, mas eu também conversei um pouco. Até procurei esse Amir, que mora hoje perto da rodoviária de Blumenau. E quando fui lá, me apresentei, ele ficou muito, 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 muito feliz. Tomamos um café junto e depois disso nunca mais nos vimos. Porque eu vi que não é só... Semana passada, meu cunhado fez 50 anos de casamento e nós fomos tomar um café no Café Glória, que é um café muito renomado em Blumenau. Do Hotel Glória, mas é perto da Proébia hoje, né? E aí tinha muita gente lá. E eu olhando para ver se tinha um rosto conhecido, porque eu sou natural de Blumenau. Eu estudei no Colégio Santo Antônio, que é o Bom Jesus de Blumenau. Mas eu não vi ninguém.
Mas eu também pensei, cara, se alguém olhar para mim, também não vai lembrar que eu é o William, né? O cara ficou gordo, careca e grisalho. Mas aí eu olho, os outros também são assim, eu não consigo mais identificar. Mas, pessoal, é mais do que isso. Sabe o que nós procuramos? Na verdade, é alguma coisa que vai além da nossa essência, da nossa história. É da nossa conexão com o próprio Deus. É a nossa origem que vai além. É aquilo que eu diria que quando as pessoas envelhecem, é impressionante. Duas situações que são bem momentâneas. A minha mãe foi meus pais foram especiais. Tivemos nossas dificuldades, tive que trabalhar, processar, está tudo resolvido. O pai está com 92 anos, a mãe está com Alzheimer. E esses dias o medicamento não fechou muito bem. Cada final de tarde, 4, 5 horas, ela queria sair da porta, ela queria sair do portão, e ela ficou sentada, ficou deitada, uma senhorinha de 84 anos, que já não nos reconhece mais, e ela só dizia, "Ich will nach Hause." Ela queria ir para casa, mas ela estava em casa. Que memória é essa? É a memória lá atrás, lá. Eu sei que na Alemanha até existem grandes ansionatos e prédios, às vezes, prédios só de residência, pequenas residências com cuidado naturalmente para pessoas idosas. E é comum que as pessoas faziam a malinha, a bolsa e saíam do prédio e elas se perdiam na cidade porque elas queriam ir para casa. A organização, acho que isso é até um pouco engraçado, mas também é triste. Então, a organização daquele grande centro lá de ansionato, fizeram um ponto de ônibus dentro do espaço do prédio. Porque daí as pessoas ficavam sentadinhas no ponto de ônibus umas 2 horinhas, pegavam uma linha e subia para o quarto deles. É fofo, é triste. Por outro lado, pessoal, nós temos alguma coisa dentro da nossa origem. Porque o Eclesiastes vai dizer que Deus colocou dentro de nós o desejo pela eternidade. Você foi programado para um dia estar com Deus. Isso não é bonito? Seu DNA foi feito pelo Criador para que um dia você esteja com Ele para sempre. Acho que uma das palavras que a gente tratou também é com a família lutada. Em João 14 diz assim, na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito. Pelo contrário, vou lá preparar lugar, porque onde eu estou, eu quero que vocês também estejam. É interessante que o Senhor nos quer um dia com Ele. Jesus nos quer com Ele. Então, céu tem algo a ver com comunhão, é aquela mesa linda, vocês comendo uma pizza, tomando um café com a família. Isso é um aperitivo, isso é um antigosto do céu. Quando está junto com pessoas amadas. Então, está lá. Nós temos algo dentro de nós que nos joga para uma lembrança lá dentro, e era além de buscar e visitar amigos e rever pessoas, ou ir para a nossa história, vai além. Nossa infância é a base sobre a qual edificamos a nossa vida. Deus foi tão sábio, que quando Ele botou essas lembranças da infância, na verdade é um fundamento que Ele coloca para dentro do nosso desenvolvimento. Lutero vai dizer, o que você colocou numa criança até os 7 anos não tem mais demônio que tira. Mas se você não colocou dentro dele, os demônios vão resolver e vão colocar dentro dela. Então assim, pais, avós, muito além de encher as crianças e os netos com aquilo que eles gostam, coloque a palavra de Deus, valores, mentir, falar a verdade, falar de Deus, ensinem. Eu lembro quando a nossa Bárbara tinha talvez 1 ano e meio, já começando a falar um pouquinho. Eu lembro minha sogrinha pegando ela no colo e tinha estrelinhas à noite. Ela dizia, estrelinha do céu, que maravilha, papai do céu fez. Aí a Bárbara disse, estrelinha do céu, que maravilha,
Papai do céu fez. Ela repetiu, mas com isso você está colocando valores dentro da alma. Comece com pequenas frações. Ninguém precisa abrir a Bíblia e ler para ela agora, tá? Mas pequenas frações, doses homeopáticas. É isso um dia que nós vamos buscar a lembrança. E é interessante, por isso, lembra-te do teu Criador no dia da tua juventude. Antes que venham os maus e não tenha mais neles prazer. Mas quando nos sentimos perdidos na jornada de nossa vida, depois nós ficamos adultos e a gente começa a ficar complicado. E não só complicado. A gente, o casamento é complicado. O cara separa, a complicação continua. Os filhos são complicados. Os filhos saem de casa e o cara continua infeliz. O cara mora sozinho. Então, na verdade, a gente não enxerga que a complicação ela está efetivamente dentro de nós. Lembra-te do teu Criador. É interessante, há uma estatística que diz que 85% das pessoas que testemunham da sua experiência de fé, esta aconteceu até os 25 anos de vida. Apenas 15% encontra a experiência da fé depois. Muito raro alguém ainda acha o caminho na idade. Deu para entender? Eu repito, se você tem uma experiência de fé, algo que você, poxa, como Deus é importante para mim, isso provavelmente vai remeter ao pai, à mãe, um avô, uma avó, um pastor, um missionário, alguma vizinha, algum vizinho que levou você junto, ou trabalho de juventude. 85%, porque a nossa mente ela ainda tem essas perguntas, a nossa mente ainda deseja saber da origem. Chega um momento que a gente vai ficando tão enrijecido, tão duro no nosso caráter, nosso jeito, que parece que aquilo que é de Deus já não entra mais em nossos corações. Por isso, como é sábia essa palavra, lembra-te do Criador nos dias da tua mocidade. Antes, interessante, antes que venham os dias maus e neles não tens mais prazer. Antes que venham os dias que se aproxime, os anos em que você vai dizer, poxa, tudo é muito chato. Você já viu que para uma criança nada é chato, tudo, a nossa neta é impressionante. Tudo que tu faz ela quer, e que é diferente, claro, às vezes ela diz também eu não quero e coisa assim, mas impressionante. E eu lembrei muitas vezes quando eu falei com meus pais, uns 10, 15 anos atrás, mãe, como é que você está? Eu estou com tédio, ela dizia. Não sei muito bem mais o que fazer. Tudo muito rotineiro. E aqui, logo no comecinho, então, do capítulo 12, aqui Salomão diz assim, antes que venham os dias, e você dirá, não tem mais neles prazer, antes que escureça o sol e a luz, aqui é alusivo ao nosso corpo, antes que você não enxergue mais, antes que você não percebe mais os detalhes. E pessoal, em algum momento lá pelos 40, 42, 45 anos, eu lembro que eu fui para a Alemanha e eu não usava óculos, eu só sentia que eu tinha que ficar cada vez mais longe da Bíblia para poder enxergar. E aí meu irmão tinha um óculos lá, daquele que comprava na farmácia, na Alemanha você consegue fazer isso? Um óculos de 1 grau. Eu peguei aquilo, eu fiquei maravilhado, o que faz 1 grau em termos de leitura? A partir disso, voltei pronto. Lá estava eu usando óculos e agora cada ano, cada 2 anos, mais 1 grau, mais 1 grau. Parece que estabeleceu um pouco. Faz parte dessa rotina. Olhar do sol e da luz um dia vai mudar. Antes que venham, é quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados. Os guardas da casa significa o teu corpo, antes que o teu corpo ele vai começar a vacilar e você vai caminhar encurvado. É uma questão de postura. Em algum momento a coluna ela vai fragilizando, né? E a gente já não consegue mais porque dói. Não consegue ficar em pé, não consegue ficar deitado, não consegue trabalhar. Você levanta alguma coisa, machuca. Antes que venham esses dias, e eles virão.
Antes que os moedores, por serem poucos, e aqueles que olham pela janela enxergam embaçado, os moedores são os dentes, quando eles ficarem menos. Hoje dá para fazer prótese, dá para fazer um monte de coisa para dar uma começada, mas naquela época, realmente as pessoas perdiam os dentes, era sofrido e era com muita, muita dor. Antes que você olhe pelas janelas e tudo fica embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando você já não ouvir mais muito bem, aqueles que olham pela janela, opa, tá, agora passei. Quando o barulho das aves o fizer despertar, por um lado você não ouve bem, mas quando tiver um barulho próximo, assusta. É isso. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata. Tem alguma coisa frágil, antes que se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto da fonte. Você ainda quer fazer uma coisa essencial e vital e não dá mais, de repente não dá mais. Isso vai acontecer. A roda se quebre junto ao poço. O pó volte à terra de onde você veio. O Espírito volta a Deus que o deu. Antes que se rompa o cordão de prata, que se quebre a taça de ouro. Opa, repeti. Né? É isso. Eu lembro de uma senhora. Eu fui pastor em Joinville 11 anos. Tinha uma senhorinha lá, dona Erika Prochnow. Talvez alguém até está ouvindo o culto de Joinville. Eu lembro com muito carinho dessa senhora. É uma senhora que passou uma vida complicadíssima em relação ao casamento, tinha muitos problemas, ela teve que ser muito forte para encaminhar os filhos. E ela participava do nosso grupo de senhora, grupo alemão. E essa senhora era uma mulher de oração. Quando essa mulher orava, parecia que o céu vinha até nós. Ou ela entrava no céu, eu não sei, mas ouvir essa mulher orando era algo especial. E essa mulher ficou doente, e ela foi para o Hospital Bethesda, lá em Piraberaba, e ela ficou um bom tempo. Fiz uma visita para ela, e ela estava muito fraca, muito, muito fraca. Achávamos que seria realmente a morte dela. Mas ela se recuperou, ela saiu, mais um tempo ela voltou para a oásis, e ela disse uma palavra que eu nunca vou esquecer. Ela disse: se você quer botar a sua vida em ordem com Deus, não espere para fazê-lo quando você estiver numa cama de hospital. Porque a mente não funciona mais. Lá eu só podia me nutrir da fé que Deus já tinha colocado dentro do meu coração. Se eu fosse para tomar uma decisão para Deus, diante da eternidade, eu teria que ter feito isso. Agora eu não teria mais conseguido, mas como sou grato que eu já sou do Senhor há tanto tempo. E ela ficou boa de novo. Mas essa frase eu nunca esqueci. Sabem, queridos, nós somos premiados pela chegada, mas orientados pelo passado. Aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de eterna glória muito excelente. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. É interessante, né? Isso é a chegada. Combati o bom combate, Paulo vai dizer. A chegada é que vai determinar a minha largada, se a minha largada valeu a pena. Por outro lado, se você não larga bem, a chegada é ainda mais difícil. E aí eu quero dizer, eu não sei se você está consciente da sua largada, mas o que importa um dia é a chegada. Quem perseverar até o fim, este vai ser salvo. Mas a largada, se você quer tomar consciência disso, lembre daquilo que seus pais, avós, os seus mentores espirituais, os seus progenitores lhe ensinaram. Tem um psicólogo educador cristão chamado James Dobson. Ele fez uma pesquisa com 853
pais, e constatou que 53% dos filhos depois querem exatamente aquilo que os pais ensinaram. 32% disseram, eu quero, mas com algumas ressalvas. 15% negaram absolutamente, não quero nada daquilo que meu pai me ensinou. Mas eu queria dizer que no meio dessa estatística, olhe a presença de Deus através da vida dos seus pais, porque ninguém, normalmente, tem exceções, mas normalmente ninguém te ama tanto como o teu pai e a tua mãe e a tua família mais próxima. Escute, Deus quer falar através deles. E eu encerro com uma pequena história. Torrey foi um escritor, pregador, evangelista, ele foi pedagogo, enfim, foi um monte de coisa. E ele conta uma história que a mãe dele era muito cristã, temente a Deus, e um dia ele disse, mãe, não me fala mais do teu Deus, eu não suporto mais, estou por aqui, eu preciso sair dessa pressão toda e eu vou tentar a minha vida fora. E aí ele se afastou 600 quilômetros, mas quando ele estava no portão, a mãe disse uma frase, filho, quando tiver o pior dia da sua vida e você não tiver mais para onde andar, lembre-se do Deus da tua mãe. Passaram-se anos se passaram, e a mãe orando, buscando, lembrando desse filho. Um dia, esse filho, agora o Torrey, né, esse Torrey, ele estava num hotel, 600 quilômetros de casa, ele comprou uma arma e disse, hoje, Schluss, acabou, não tem mais futuro. E aí veio essa frase, antes de qualquer coisa, lembre-se do Deus da tua mãe. E ele entrou em profunda angústia, se ajoelhou e disse, Deus da minha mãe, se tu existes, então me salva, porque eu não tenho mais perspectiva. E ele teve uma experiência de fé tão incrível, que algo aconteceu, tem os detalhes lá no meio, mas daí ele volta. E quando ele volta no portão, a mãe o reconhece e diz, filho, tu não precisa dizer nada. Você voltou para o Deus da sua mãe. Mãe, como é que tu sabes? Está escrito, está estampado. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Antes que vinham dias maus, e você diz, não tenho mais neles prazer. Vamos orar. Fica de pé, por favor. Pai de amor, muito obrigado por tua palavra que nos alcançou. Obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor colocou pessoas importantes na nossa jornada lá no começo, porque na verdade nós já nascemos com o desejo das coisas eternas, de significado, de sentido de vida. E o Senhor acrescentou em nossas vidas, pai, mãe, tio, tias, avós, pastores, mentores espirituais, amigos, amigas que vinham falando de Ti, da importância de fazer as pazes com Deus. E obrigado, Pai, que na infância, adolescência, juventude é um tempo importante de a gente botar esse capítulo também em ordem. E assim, Senhor, nutrirmos o desejo das coisas de Deus. Essa é a boa largada. E que o Senhor possa nos guardar na jornada, para que a nossa chegada seja igualmente de promessa, de vitória e de eternidade.